informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 25 de junho, levando para vocês os seguintes destaques. Nuvens de gafanhotos na Argentina pode atravessar a fronteira com o Brasil. Rigor de importação na China não impactará frigoríficos de Mato Grosso do Sul. Produtores rurais terão mais recursos para investirem em energia solar. O governo anuncia liberação recorde para o seguro rural. E subiu para 32 os frigoríficos gaúchos com trabalhadores infectados com o corona. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A quinta-feira terá tempo parcialmente nublado em Dourados e região. Chove rápido e forte durante o dia e a noite. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 190 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofertou 200 à vista. Vaca gorda a R$ 180 no Friboi a prazo e a R$ 190 no Brasil Global à vista. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 37 e a de soja a R$ 99, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O edital para a contratação de empresa que ficará responsável pelas obras de pavimentação do lote C da BR-319 no estado do Amazonas foi publicado no Diário Oficial da União de ontem. Segundo o Ministério da Infraestrutura, serão pavimentados os primeiros 52 quilômetros no trecho que vai do quilômetro 198 ao 250. A pavimentação da rodovia, que liga os estados do Amazonas e Rondônia, vai facilitar a logística do transporte da produção agrícola da região norte. A expectativa é que as obras comecem o quanto antes, informou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Autoridades do governo da Argentina informaram na noite de segunda-feira que uma nuvem de gafanhotos levantou voo na província de Corrientes e pode atravessar a fronteira com o Rio Grande do Sul. De acordo com a SENASA, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentícia da Argentina, os insetos seguiram na direção sul e devem chegar à província de Entre Rios. Segundo as autoridades argentinas, a nuvem teve origem no Paraguai e vinha atravessando o país desde a semana passada, apesar de já ter identificado um grupo de gafanhotos no final de maio. Nesse meio tempo, lavouras de milho foram totalmente destruídas pela praga. Tanto a SENASA quanto as autoridades de cada província afetada estão realizando o monitoramento da nuvem e os danos causados nas lavouras. A SENASA assegura, porém, que apesar de serem uma grande ameaça às plantações, os gafanhotos não causam nenhum tipo de dano direto, como lesões ou doenças ao ser humano. Em comunicado, o governo da província de Córdoba informou que em 1 km² de nuvem pode haver cerca de 40 milhões de gafanhotos, com capacidade de consumir em um dia o equivalente ao que 2.000 vacas poderiam comer no mesmo período. A nuvem de gafanhotos que se aproxima do Brasil preocupa pesquisadores e autoridades brasileiras por ser uma praga ainda pouco conhecida e que é capaz de causar danos enormes às lavouras. Antes de chegar à Argentina, a nuvem de gafanhotos passou pelo Paraguai e por lá destruiu plantações de milho. De acordo com o monitoramento da Argentina, os insetos devem seguir em direção ao Uruguai. Isso preocupa o Ministério da Agricultura do Brasil, já que ao realizar esse percurso, os gafanhotos passarão pelo oeste dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A China importou 370 mil toneladas de carne suína em maio, alta de 86% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, mostraram dados da alfândega chinesa na terça-feira, com os compradores aumentando as aquisições externas após um colapso na produção doméstica de porcos devido à peste suína africana. As importações totais de carne suína nos primeiros 5 meses do ano alcançaram 1.720.000 toneladas, informou a Administração Geral de Alfândegas da China, disparando 146% sobre o mesmo período do ano anterior. As importações, incluindo miúdos, foram de 510 mil toneladas em maio, alta de 62% na comparação anual, levando as importações totais no ano para 2.280.000 toneladas de carne suína. Em meio à segunda onda de contaminação pelo novo coronavírus na China, o país começou a intensificar o controle sanitário sobre a importação. Conforme as agências de notícias, no domingo passado, o Departamento de Alfândegas do país suspendeu a importação de frango de um frigorífico norte-americano. A medida se deve à confirmação de casos do novo coronavírus entre os funcionários desta indústria. Mesmo com a confirmação de casos da Covid-19 em frigoríficos de Mato Grosso do Sul, a relação não deve ser afetada, segundo representantes do setor produtivo. As exportações do agronegócio em Mato Grosso do Sul entre janeiro e maio de 2020
representaram 96% das exportações do Estado e totalizaram 2 bilhões e 200 milhões de dólares em receita, alta de 8,6% em relação ao mesmo período de 2019. As carnes foram responsáveis por 17,9% do total. A China foi o destino de 60% dos produtos do agronegócio de Mato Grosso do Sul e respondeu por 52% do faturamento com as exportações, o equivalente a 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Produtores rurais terão mais recursos para investir em inovação. Anunciada na semana passada pelo Ministério da Agricultura, durante o lançamento do Plano Safra 2020-2021, a ampliação de recursos da linha de financiamento Inovagro serão disponibilizados cerca de 2 bilhões de reais para projetos de inovação, aumento de 33% em relação à safra anterior. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, o aumento dos recursos vai impulsionar o uso da energia solar pelos produtores rurais no Brasil. Segundo o dirigente da Absolar, Rodrigo Sauaia, a linha de financiamento pode ser acessada por produtores pequenos, médios e grandes na compra e instalação de sistemas fotovoltaicos. Há diversas aplicações do sistema solar na produção rural. A tecnologia é extremamente versátil e pode ser utilizada, por exemplo, no bombeamento e irrigação de água, na refrigeração de carnes, leite e outros produtos, na regulação de temperatura para a produção de frangos, na iluminação, em cercas elétricas, em sistemas de telecomunicação, no monitoramento da propriedade rural, entre muitas outras funcionalidades, explicou o Sauaia. Os frigoríficos brasileiros JBS, Marfrig e Minerva assinaram declarações pedidas por autoridades chinesas, dizendo que suas exportações estão livres do coronavírus. Já a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, maior exportadora de frango do mundo e fornecedora também de carne suína, informou em comunicado que assinou na sexta-feira passada a declaração pedida pela China, assegurando a qualidade e segurança dos seus produtos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou na terça-feira o cronograma de liberação do orçamento para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural em 2020. Do valor total a ser liberado, 280 milhões de reais serão destinados para a contratação de apólices para as culturas de inverno, como milho safrinha e trigo, 535 milhões para as culturas da soja, milho primeira safra, arroz, feijão e café, 70 milhões para as frutas, 10 milhões para a modalidade de pecuária, 10 milhões para a modalidade de florestas e 50 milhões para as demais culturas. Com esse apoio do governo federal, será possível fomentar a contratação de aproximadamente 220 mil apólices de seguro, proporcionando a cobertura de 15 milhões de hectares e 43 bilhões de reais de valor segurado, ressaltou o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola. O Ministério Público do Trabalho informou no início da tarde de terça-feira que subiu para 32 a quantidade de frigoríficos no Rio Grande do Sul com trabalhadores infectados pelo novo coronavírus. As unidades estão localizadas em 23 municípios gaúchos. Até o momento, 4.957 trabalhadores foram testados positivos para a Covid-19, número equivalente a 25% do total de 19.710 infectados no estado. 5 empregados e 12 contactantes, que são parentes ou amigos, morreram devido à doença, sendo que o óbito mais recente, ocorrido na terça-feira, foi de um trabalhador da indústria do setor frigorífico em Três Passos. Estima-se que os frigoríficos gaúchos empregam em torno de 61
e 5 mil pessoas. Estudo elaborado por Ernesto Pereira Galindo, pesquisador do IPEA, intitulado Covid-19 e o setor frigorífico abate, o desafio sanitário e socioeconômico, demonstrou a inequívoca relação entre o crescimento exponencial dos casos do coronavírus e o setor frigorífico. Os produtores rurais de Santa Catarina contam com novas linhas de crédito para investimento em sistemas de captação, armazenagem e uso da água. A Secretaria Estadual de Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural está destinando R$ 4.500.000 para apoiar os agricultores na construção de aproximadamente 200 poços artesianos, cisternas e projetos de irrigação. Os períodos de estiagem não são raros em Santa Catarina e desde junho de 2019 os produtores rurais sofrem com os impactos da seca. Segundo estimativas do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRE, o Estado acumula prejuízos que passam de R$ 436 milhões com a estiagem, principalmente na produção de grãos, fruticultura e na bovinocultura de leite. O IMASU, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, recebeu na terça-feira os primeiros equipamentos adquiridos por meio do Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais. Foram investidos R$ 100 mil na compra de equipamentos de alta performance pela usina de álcool Santa Helena, que solicitou a conversão de suas multas em investimento. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministério da Agricultura e CBI lançam um plano de investimento para a agricultura sustentável. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Climate Bonds Initiative, a CBI, lançou nesta terça-feira o Plano de Investimento para a Agricultura Sustentável, durante o evento na internet, destravando o potencial de investimentos verdes para a agricultura no Brasil. Esse plano foi elaborado para fornecer maior entendimento e visibilidade sobre o cenário de oportunidade de investimento verde no agronegócio brasileiro. A CBI é a principal autoridade mundial no tema e a única certificadora global de títulos verdes. Tereza Cristina lembrou que esse plano nasceu a partir da assinatura de um protocolo entre o MAPA e a CBI, em novembro do ano passado, em Nova York. O MAPA e a CBI assinaram um acordo de cooperação técnica em novembro de 2019 para desenvolver as finanças verdes para a agropecuária brasileira. Por um lado, temos a CBI, a principal autoridade em títulos verdes e os únicos certificadores globais de títulos verdes. De outro lado, o MAPA, absolutamente convicto que o Brasil é a maior potência agroambiental do planeta, vai assumir o seu papel como tal. A ministra citou medidas que têm tornado a agropecuária brasileira uma das mais sustentáveis do mundo. Nesse sentido, a nossa agricultura está se preparando para atender integralmente tais práticas e há tempos vem desenvolvendo sofisticados protocolos e green labels por intermédio da sua empresa de pesquisa agropecuária, a nossa Embrapa. Hoje, mais que se adequar a protocolos de sustentabilidade, o Brasil demanda que toda a agricultura mundial adote práticas rigorosas ASG e deseja ver todos os países igualmente engajados e prestando contas nesse desafio. Na mitigação desse risco, a agropecuária brasileira tem enorme contribuição a dar, proporcionando ao mundo alimentos seguros. Segundo a ministra, os investimentos verdes podem alcançar cifras bilionárias no Brasil, levando em conta que o capital de giro para movimentar atividades agropecuárias se aproxima de US$100 bilhões por ano.
O montante aumenta ao se considerar todo o agronegócio como a produção de insumos, logística, industrialização e comercialização. O Plano de Investimento para a Agricultura Sustentável é resultado dos esforços desenvolvidos pelo MAPA e a CBI, por meio de consultas a representantes de governo federal, de entidades de classe e do setor agrícola. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.